Bob Esponja, sem sombra de dúvidas, um dos desenhos mais importantes, famosos e, sejamos sinceros, um dos melhores de todos os tempos. A obra de Steven Hillenburg continua sendo até os dias de hoje uma das coisas mais maravilhosas já criadas no mundo dos desenhos animados. E como uma criança que cresceu assistindo Bob Esponja e também desde muito novo era bem aficionado pelas tão famosas creepypastas, eu acabaria por conhecer as chamadas Espongepastas, que mesmo o nome sendo autoexplicativo, eu acho que é bom eu explicar para vocês. Espongepastas é um termo usado para qualquer creepypasta ou história de terror envolvendo Bob Esponja. Porque sim, Red Mist não é a única creepypasta de Bob Esponja. Existem milhares delas espalhadas por toda a internet. E uma dessas é o tema do vídeo de hoje. No caso, Krusty and Krabby. Uma creepypasta bastante underground e até bem desconhecida de Bob Esponja, mas que atualmente ficou muito popular graças, é óbvio, à demo do mod Mystical Crimson Morning lançada. Uma história que conta sobre um episódio macabro de Bob Esponja, onde o Lula Molusco acaba sendo visitado por uma coisa muito parecida com ele, mas com claras e óbvias características bem macabras. Essa foi uma história que muita gente do canal me pediu para contar sobre, então aqui estou eu. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando em 50k de inscritos, que vão deixar o seu like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender Krusty and Krabby, a coisa bizarra na forma do Lula Molusco. Krusty and Krabby em realidade não começou como uma creepypasta em si, e sim foi um vídeo criado pelo usuário EOTW666 em 2014, exatos 11 anos atrás. E nisso, junto ao próprio vídeo, acabou surgindo uma creepypasta que usou o vídeo como base e faria a história começar a ficar um pouco mais popular nesse mar cheio de creepypastas de Bob Esponja. Mas o autor da creepypasta em si a gente não sabe ou tem conhecimento sobre ele até os dias de hoje. Só sabemos sobre o EOTW666, que foi o criador do vídeo que serviria como base. E pelo que eu andei pesquisando, o próprio ainda está produzindo uma continuação da creepypasta original. Mas voltando ao Krusty Krab em si, a creepypasta e o mod FNF de começo não tem tantas diferenças. É mais no final que tudo meio que muda de maneira mais drástica. Mas levando em consideração que o criador estava envolvido no mod, dá para considerar que ambos são canônicos. Então por isso eu vou falar sobre os dois nesse único vídeo. A história começa com um usuário que não sabemos quem seja, descrevendo que no ano de 2014 ele acabou encontrando uma fita VHS no lixo de Bob Esponja. Quem é esse usuário e por que aparentemente ele estava investigando uma lixeira, eu sinceramente não sei. Mas no final de contas, ele encontrou o tal episódio intitulado Krusty and Krabby, a qual o usuário colocou no seu antigo dispositivo VHS, que ele convenientemente ainda tinha em sua casa, e o episódio começou. Nele começávamos com o Siri Cascudo ao anoitecer, e lá dentro estava Lula Molusco, que como sempre estava no caixa. Até que isso acontece. Uma criatura idêntica ao Lula Molusco chega do ônibus da fenda do biquíni, mas é claro, com o rosto completamente distorcido, com uma feição similar a um humano, mas com múltiplas sombras o cobrindo e com olhos vazios. Essa versão do Lula, segundo o próprio criador do vídeo, tem por nome Impost World, e mais pra frente do vídeo eu vou comentar mais sobre o mesmo, porque é a partir desse momento que a creepypasta e o mod se diferenciam. Na creepypasta, no minuto que Impost World entra no restaurante, ele ataca o Lula e, pelo que sabemos, ele acaba com a vida do mesmo.
A tela fica estática e aí vemos o seu siriguejo na cozinha se contorcendo de maneira bizarra. E por uma fração de segundos, podemos ver uma face bizarra e distorcida aparecer na tela, dizendo, abre aspas, durmam com um dos seus olhos abertos. E assim, o episódio se encerra. No entanto, no mod do FNF em si, as coisas não são exatamente assim. Porque, assim como todo mod de FNF, ambos os dois começam uma, entre grandes e enormes aspas, batalha de rap, e conforme a mesma, mais distorcido fica o Impost World, quase como se ele estivesse alterando mais e mais a realidade junto com ele, ficando assim mais bravo quanto mais o Lula Molusco vai resistindo e assim mostrando sua verdadeira forma. Mas no final, o Lula Molusco verdadeiro consegue fazer com que o Impost World fosse embora, aparentemente vencendo o mesmo. Não dá para saber exatamente o que seja o Impost World nem pelo mod do FNF nem pela creepypasta em si, mas dá para teorizar um pouco do que talvez ele possa ser. É muito provável que o Impost World seja um doppelganger. Para quem não está familiarizado com o termo, esse é um conceito de uma criatura que se assemelha demais a outra pessoa no mundo real. No terror, geralmente a ideia de existir uma coisa, ou o que for, muito similar demais a você, que múltiplas vezes tem certos objetivos bem prejudiciais à sua pessoa, como tomar o seu lugar como verdadeiro. E em alguns casos, esses doppelgangers podem possuir certas modificações bizarras em sua aparência, que mostram que é um ser falso. No caso do Impost World, seria o seu rosto humanoide e bizarro. Talvez, se formos pensar um pouco mais a fundo, o objetivo do Impost World fosse realmente tomar o lugar do Lula Molusco e se tornar agora o seu substituto, por assim dizer. Onde, até mesmo aquela última cena com seu siriguejo pode estar indicando que talvez ou o Impost World ou outro doppelganger já tenha feito isso com o seu siriguejo. E pelo que aparenta, na creepypasta original, o Impost World vence e consegue seus objetivos, mas no mod as coisas são diferentes. No mod, por outro lado, parece que vemos que o Impost World tem uma certa fraqueza. No caso, o Impost World vai só se mover se os olhos do Lula Molusco se fecharem, e quanto mais o Lula resiste, mais isso estressa sua cópia, levando a ele tentar de todos os modos fazer o Lula piscar. E por isso o Impost World acaba se irritando e mostrando as suas verdadeiras formas, quanto mais a realidade vai se distorcendo. A primeira é quase como se ele fosse o Lula Molusco que conhecemos, porém mais alto, com mais tentáculos, e agora todo o seu corpo está distorcido como se ele estivesse derretendo. Dá até mesmo para entender que talvez o Impost World ainda está tentando manter sua aparência similar ao Lula Molusco, mas ele não está mais aguentando. E na última é quando ele desiste de vez de resistir. Agora sua aparência, tirando as cores, não lembra nada do Lula Molusco. Agora ele é uma coisa enorme, com braços extremamente finos e longos e suas pernas ficam menores, além de todo seu corpo parecer possuir espinhos por toda a parte, em especial nas costas. Ele possui dentes pontiagudos e um segundo par de dentes dentro de sua boca, além de seus olhos ficarem minúsculos, pretos e vazios. E além disso, podemos ver outras criaturas similares ao mesmo durante a música, indicando que sim, o Impost World talvez possa se multiplicar. E ao mesmo tempo com tudo isso, eu tenho mais uma certa teoria que pode ser um pouco de viagem da minha parte, mas pode explicar algumas coisas. Sabe as altas distorções da realidade que o Impost World faz durante a música? Isso pode ser uma indicação que talvez o Impost World ele seja de outra dimensão ou outra realidade distorcida, que saiu da sua original e foi para a realidade do Bob Esponja. O que pode explicar todas essas distorções bizarras da realidade que vemos em muitos momentos da música e até mesmo que o próprio Impost World demonstra durante a música também. Eu sei que parece meio viajado, mas estamos falando de Bob Esponja, que já brincou com esse conceito de realidades alternativas.
então eu não duvido mais de nada. A questão é que, segundo o que vemos na música, Lula Molusco conseguiu resistir ao Impost World, o obrigando a sair do lugar. Mas eu não acho que esse final seja o canônico. Eu creio que no final de tudo, quem provavelmente venceu foi o Impost World e ele conseguiu tomar o lugar do Lula Molusco como o verdadeiro. Mas isso tudo é muito mais uma teoria minha do que qualquer outra coisa. Como eu disse no início do vídeo, Crush and Crab ainda é uma creepypasta bem curta e não há muitas informações sobre. Não há muito o que explicar ou falar sobre a mesma, tirando tudo que eu já falei durante o vídeo. O que nos resta mesmo é fazer o que eu fiz agora, teorizar e tentar dar um certo sentido a essa história, ou no mínimo esperar a tal continuação da mesma, que promete ser muito boa na verdade. Eu até tô bem ansioso para descobrir mais sobre o Impost World e sobre essa tal nova história de horror de Bob Esponja. Quem diria que uma creepypasta de 11 anos atrás poderia voltar, não é mesmo? Enfim, eu só queria dizer como sempre, um obrigado por terem assistido até aqui, obrigado a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando, eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!